Olá para todos, meu nome é Crônio Marins e esse é o terceiro vídeo da série da playlist Mentes Holísticas. Se você assistiu o primeiro ou o segundo vídeo ou se chegou aqui direto no terceiro, muito bem-vindo. Você, gostando dos vídeos, né, eu recomendo fortemente que se inscreva no canal. Vai ficar muito mais fácil para você retornar. Toda semana nós teremos um conteúdo novo, não só nessa playlist, mas pretendemos criar outras playlists e para quem ficou interessado em Mentes Holísticas, provavelmente se interessará também por estas outras séries. E o mais importante, você se inscrevendo no canal, você ajuda a divulgar esse trabalho que consideramos tão importante, que é a inserção do pensamento holístico no nosso dia a dia. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Pensar holisticamente é muito importante hoje, não é? Bem, pensar holisticamente não é uma coisa tão difícil assim, me perguntam. É só pensar na totalidade, no todo. Peraí, totalidade, o todo, a gente já viu no segundo vídeo, né? Não é fácil especificar, nós precisamos de critérios, né, para operacionalizar o pensamento holístico, isso a gente vai ver em outros vídeos, né? O fato é que nós pensamos no sentido racional e consciente, e nesse vídeo só trabalhamos com o pensamento consciente, o inconsciente, o subconsciente, fica para outros vídeos, né? O pensamento consciente é aquela atividade cerebral que fica como uma voz na nossa consciência acompanhando conforme essa atividade se desenrola. Nós aprendemos a pensar, né, desde a infância, somos ensinados e aprendemos até por conta própria e acabamos tendo algumas regrinhas que nos são dadas para pensar melhor nesse sentido, para sermos mais racionais em nosso pensamento, né? Vamos falar sobre 4 dessas regrinhas, né, porque podem existir mais. A primeira é o foco. Quantas vezes você não ouviu, fulano não tem foco, por isso que nada de bom acontece com ele? Ou você mesmo, né, teve dirigido a si aquela recomendação. Tenha foco, se concentre, você está viajando muito, desse jeito você não chega a lugar algum. Foco é importante, sim, mas holisticamente é bem interessante que o foco seja variável, ou seja, né, você precisa ter uma capacidade de concentração e depois ir para as imediações e mesmo para distâncias maiores, né, do seu objeto de pensamento, do seu objeto de atenção. Com isso, você consegue enxergar, né, o quadro geral, o mainframe, né, onde está inserido o teu núcleo de pensamento, né, aquele foco inicial. E como você tem interrelações entre este foco e outras coisas que estão nesse quadro geral, né, observando essas interrelações, você vai poder tomar conclusões mais abrangentes, melhores, tomar decisões de uma forma mais acertada, né? Então é o foco sim, mas um foco que possa ser variado conforme a tua vontade. Segunda característica do pensamento tradicional, racional, consciente, né? Pensa sequencialmente, as coisas vão ocorrendo, né, numa ordem, primeira, segunda, terceira, quarta. Bem, na realidade é isso que acontece. Se eu for pensar num sistema de câmeras de segurança, por exemplo, né, você tem uma dezena, uma dúzia de câmeras ou mais, né, uma na rua, uma no escritório, uma no depósito. Por que não uma câmera só? Porque acontecem muitas coisas paralelas ao mesmo tempo. E para entender um fenômeno, um acontecimento, um processo, você precisa olhar o que está acontecendo e nas várias partes que tem a ver com esse fenômeno, correto? Então são coisas paralelas, não sequenciais. Pensar sequencialmente pode te levar a alguns erros. Terceira, né, característica muito ligada com a segunda. Pense uma coisa por vez. Né? Então você já deve ter ouvido, olha, você está pensando tudo ao mesmo tempo. Não, foca numa coisa por vez. Certo? Primeira, segunda, terceira, os economistas fazem muito isso. Eles têm que lidar com dezenas de variáveis na prática, né? Então o que eles fazem? Pegam uma variável, veem a relação que ela tem com a segunda ou com uma terceira e mantém todas as outras variáveis paradas, sem nada acontecer com elas, sem mudar nada. Bem, a realidade é assim? Não. Tudo está mudando ao mesmo tempo. É por isso que modelos econômicos costumam ser imprecisos, né? Decisões tomadas por esses modelos podem falhar muitas vezes.
E não é fácil, né, considerar as coisas todas ou muitas ao mesmo tempo. Só que quando você não faz isso, né, quando você considera tudo sequencial e uma coisa por vez, é comum que você caia no erro de enxergar uma causa-consequência onde não existe. Ah, uma coisa que ocorreu antes é causa, o que ocorreu depois é consequência. Mas elas ocorreram ao mesmo tempo. Então, ou não há relação de causalidade que você está pensando que existe, né? Ou essa relação é muito mais complicada, envolvendo várias coisas ao mesmo tempo. É uma bicausalidade ou uma multicausalidade. Exemplo, então eu vejo uma pessoa agir. Eu imagino que ela pensou antes de agir e começo a colocar pensamentos na cabeça dela que ela pode não ter tido. Bem, depois eu posso até descobrir que estou errado, mas até aí o preconceito pode estar instalado, né? Então, é complicado você ficar só no pensamento tradicional, né, nesses fenômenos complexos que hoje nos chamam a atenção. A quarta e última característica é muito cara à ciência, é o pensamento analítico, de pensar por partes. Eu entendo uma parte, entendo a segunda parte, entendo a terceira parte, e depois integro e entendo tudo. Só que, se a totalidade é maior do que a soma das partes, eu realmente, entendendo as partes, eu vou entender o todo? Necessariamente não. Então eu preciso de um outro tipo de pensamento que olhe para a totalidade, certo? Independentemente de cada parte em particular. Eu tenho, né, o Sherlock Holmes como exemplo, né? Ele pega uma pista, duas pistas, três pistas, vai integrando e chega num todo. Ele segue um caminho muito certinho, né? A gente fica espantado com isso. Mas isso é ficção, certo? O roteirista escolheu aquele caminho. Na prática, o que nós temos são inúmeros caminhos. E o Sherlock só acertou porque o escritor quis que ele acertasse. Eu adoro Sherlock Holmes, mas as coisas na prática não acontecem assim. Então, pensar holisticamente, né, é recomendável. E eu vou mostrar isso através de três âmbitos: o profissional, o pessoal e o humano. No profissional, observem como empresas e instituições públicas eles mudaram, né, alguns conceitos nos últimos anos, nas últimas décadas. Há 50 anos, né, que instituições dessas pensavam, né, na questão ambiental. Havia economistas que diziam, inclusive, que para uma empresa só o lucro era necessário. Eu não vou dizer, tá, que o lucro perdeu importância, não. Assim como nas empresas públicas, algumas considerações políticas são extremamente importantes. O que precisamos agregar são outras visões, é aí que você chega no pensamento holístico, né? Então você tem o problema ambiental, né? É muito maior hoje do que na década de 70. E o problema ético é muito mais importante hoje do que na década de 90. E se você que trabalha com um produto ou serviço, se você na condição de funcionário, de servidor público, ou mesmo de proprietário, porque você pode ter uma empresa, não pensar desta forma variada, você está perdendo oportunidades e você está correndo riscos, tá, para a tua empresa, para a tua instituição, né, e para você mesmo. Então, a valorização, a sua valorização profissional depende hoje de você considerar múltiplas visões. No âmbito pessoal, tanto individual, você começa a se entender melhor, né? Porque você tem um pensamento e você consegue identificar a influência que esse pensamento, né, obteve de outras pessoas, né, de coisas que você leu, certo? Que você assistiu. Muitas vezes a gente acha, centrados em nós mesmos, que temos ideias próprias. Certo? Depois vamos ver que as nossas ideias elas são formadas através de uma série, de uma rede de influências. E isso é importante para que se tenha conhecimento, um autoconhecimento, né? Então, no sentido individual, é extremamente justificado o pensamento holístico. E no sentido interacional, talvez até mais justificável, porque eu só consigo me relacionar bem com outras pessoas entendendo que elas têm uma lógica que pode não ser igual à minha, certo? Mas elas têm um valor intrínseco igual à minha lógica. Eu não posso sequer argumentar com uma pessoa esperando que ela entenda meu argumento se eu não incorporar a visão que ela tem. Né? Observando e integrando visões diferentes, você consegue ter, né, um pensamento, né, nesse sentido mais amplo e com certeza consegue ter um relacionamento melhor com as pessoas e dentro da própria sociedade, né? Então,
individualmente e coletivamente, está aí. No sentido pessoal, o raciocínio holístico, o pensamento holístico é muito recomendado. Finalmente, né, no sentido humano, nós como espécie, ou como uma sequência de espécies que deságua, né, no ser humano moderno, no Homo sapiens sapiens, né, nós estamos aqui, conforme estudioso, há dezenas, centenas de milhares de anos, ou até milhões de anos. Mas somente nos últimos 2 séculos nós atingimos um patamar diferenciado. Hoje, nós somos capazes de destruir a própria espécie. Quem não acredita, né, que as atividades humanas, industriais, agrícolas, de pecuária, elas possam estar causando, né, essas mudanças climáticas extremas, pelo menos acredita que nós podemos destruir o mundo como conhecemos através de uma guerra nuclear. Sim, nós alcançamos uma possibilidade, um patamar de destruição muito grande. Nós podemos também pensar em alcançar um patamar de construção, ou seja, construir um mundo não só para os nossos netos, né, mas para os bisnetos dos nossos bisnetos, né, que seja mais apropriado, segundo a nossa ótica e segundo a ótica deles, porque nós vamos pensar na visão de quem vai estar lá mais à frente avaliando tudo que passou. Então essa construção desse mundo melhor para a humanidade, que vai continuar a existir, né, isso pode ser alcançado muito mais facilmente com a incorporação dessas visões holísticas. Bem, terminamos por aqui o vídeo, acredito que justificamos a importância do pensamento holístico. No próximo vídeo vamos estar falando de como tratar dessas totalidades, né? Como dar uma precisão, uma distinção maior para essas totalidades que por enquanto, né, permanecem como entidades abstratas. Até lá!